Estamos chegando ao final do ano aqui em 2024, com a taxa de juros batendo 12,25% ao ano e o Copom prevendo que essa taxa de juros possa passar de 14% ou até mesmo 15% ao ano em 2025 ainda, sem a previsão de uma baixa. Pois é, nesse momento a gente tem várias oportunidades de investimento bem interessantes, tá? Podemos citar aí renda fixa, renda variável, mas hoje em específico a gente vai falar de renda fixa. E mais especificamente a gente vai falar de títulos públicos federais, tesouro direto, tá? Será que é melhor eu aplicar o meu dinheiro num tesouro pré-fixado? Quando que isso faz sentido? Será que faz sentido eu colocar num tesouro IPCA? Qual é a diferença desses dois títulos? Quando vale a pena? Tudo isso a gente vai ver hoje, tá? E eu queria começar esse vídeo então mostrando para vocês aqui um pouquinho do nosso cenário. Olha só, se a gente abre aqui o site do Tesouro Direto, vou até dar uma atualizada aqui para ver se tá tudo ok. A gente tem aqui Tesouro Pré-fixado, tá? A gente já fala sobre ele. E o Tesouro IPCA e alguns aqui com juros semestrais, tá? Bom, Tesouro Pré-fixado 2027, daqui a 3 anos, né? Batendo aqui uma rentabilidade que é muito difícil de a gente ver, tá? 15,58% é bem alto, é um valor bem interessante, mas será que faz sentido? Depende do caso, tá? A gente vai ver isso. Enquanto que Tesouro IPCA, temos aqui uma taxa mais longa, né? Batendo até IPCA mais 7,20%. O que é o IPCA? O IPCA nada mais é do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele basicamente representa a inflação. Quanto que os produtos que a gente compra no nosso dia a dia, uma cesta de produtos, né, sobe ou desce quando a gente vai no mercado, por exemplo. O preço da carne aumentou, o preço, sei lá, do pão diminuiu, é uma média desses valores, tá? Expresso em porcentagem. Então vamos lá. Primeira coisa, quando que faz sentido a gente comprar um tesouro pré-fixado? A vantagem então dos pré-fixados é que você sabe exatamente quanto que o seu dinheiro vai render nesse período, contanto que você mantenha o seu dinheiro investido até o vencimento, tá? Se você tirar antes, você vai sofrer aqui positivamente ou negativamente, depende do caso, tá? A gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre marcação a mercado, mas enfim, você sabe exatamente quanto que você vai receber no final do período, se você deixar o dinheiro até o vencimento, nesse caso aqui até 2027 ou até 2031, ou até 2035, nesse caso com os juros semestrais aqui que a gente já fala sobre isso, tá? Que eu já vou avisando que não é tão interessante para quem quer acumular patrimônio. Bom, é vantajoso por isso, porém, esse título ele é muito vantajoso quando a gente já está no topo da pirâmide lá da taxa de juros do país e a gente já enxerga que essa taxa vai começar a diminuir. Por quê? Porque se você compra um pré-fixado, você tá falando, meu dinheiro vai render isso e eu não posso mudar a partir de agora, tá? A não ser que eu venda e perca o dinheiro ou ganhe na marcação a mercado. Mas enfim, imagina que você comprou agora, hoje, a 15,58%. E daqui a alguns meses, março, abril, como a gente já viu algumas especulações, né? Essa taxa de juros do país aumente para 14%, 15%. Então significa que os títulos aqui serão reajustados e a gente vai ter uma taxa ainda melhor, ou maior, né, no caso, de pré-fixados para você investir. Então, nesse caso, você deixou de investir em um título com uma rentabilidade maior. Ou em cenários que a gente tenha uma grande inflação, como a taxa de juros está subindo, é porque a gente não está com o controle da inflação tão bacana. Esse é um dos fatores, né? Falando de forma bem rasa, mas enfim, se a gente tiver uma inflação muito alta, essa rentabilidade nominal que a gente está vendo aqui, que chama atenção quando a gente bate os olhos, pode ser que ela não faça tanto sentido e em certos casos você pode até perder dinheiro. Não estou falando que esse é o cenário atual, afinal de contas eu não tenho bola de cristal, né? Enfim, então por isso que é interessante a gente olhar para o cenário macro do país aí, ver o que está acontecendo, quais são as projeções, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui no site do Boletim Focus para ter uma noção disso, tá? Escreve aqui no Google, Boletim Focus. E abre aqui o último relatório que a gente tem, 16/12. Como que tá a expectativa para o IPCA? Há 4 semanas atrás, a expectativa é que a inflação subiria 4,64% ao ano, tá? Há uma semana, a galera viu que já o negócio não tá caminhando tão legal, pode ser que aumente um pouquinho mais. Hoje, no caso, no dia que foi gerado o relatório, né? 4,89, já começou a aumentar.
Para 2025, eles preveem que pode ser 4,12 há uma semana atrás. Então vejam que esses números estão aumentando conforme a gente passa o tempo. Então dá uma olhada nisso aqui porque pode ser interessante para você avaliar o seu investimento. Tem até aqui, ó, 2026, 2027. Percebam que todos os números estão aumentando. Não sei se está aparecendo aqui. Tá, né? Até 2027, ó, 3,50, 3,58, 3,66. Caramba, então vem aumentando a expectativa aí para os juros futuros aí, aliás, para os juros não, para o IPCA aqui no nosso país. De certa forma, olhando para isso, a gente não pode considerar que a gente vai ter um ganho, isso aqui pode mudar a qualquer momento, tá? Então, olhando para isso, a gente já pode ter uma noção se esse tipo de investimento pode ser adequado para nós nesse momento ou é melhor dar uma esperadinha para ver se pode aumentar esse valor, tá? O valor do pré-fixado, no caso desses daqui. Bom, então para quem que não é indicado, para quem quer fazer um investimento a longo prazo, eu quero um investimento para daqui a 20, 15 anos. Então talvez não faça sentido, talvez faça mais sentido a gente fazer um investimento como a gente vai ver agora num tesouro atrelado ao IPCA, ou a gente corre um risco aqui, né, que é atrelado à inflação. Se a inflação der uma disparada muito alta, a nossa rentabilidade cai. Mas a gente sabe que historicamente, né, um valor de 15% é adequado, porém é sempre bom ter esse ponto de vista, pessoal. Qual é a tendência? A tendência é a taxa de juros aumentar? Poxa, então eu vou esperar um pouquinho mais aqui para investir, tá? Esse não é um conselho, tá, pessoal? Eu só tô passando aqui alguns pontos de vista para que você olhe para a sua situação financeira e consiga, né, ver qual é o melhor caminho para os seus investimentos, beleza? Bom, então aqui o cenário é, resumindo, se os juros subirem, depois que você comprar, você vai acabar tendo uma rentabilidade que poderia ser maior, ou se a inflação disparar, né, você pode acabar ficando no prejuízo aqui, o que sinceramente eu acho difícil, mas eu acho que existem possibilidades de ganhos maiores, tá? Resumindo então, pessoal, se os juros subirem aqui, essa taxa de 15% ela vai aumentar, então você vai ficar numa taxa um pouco menor do que você contratou. Então, por exemplo, quem comprou tesouro pré-fixado no meio do ano, pegou com uma taxa muito menor, né, sei lá, 12%, 10% aqui. Agora já está mais alta, mas ela provavelmente tende a subir mais ainda. Então a gente tem que ficar de olho. Quando a gente vai atingir o pico da taxa de juros, é o melhor momento para pegar um pré-fixado, talvez aqui até de médio prazo aqui, seria o cenário ideal. Beleza? Já o Tesouro IPCA, ele combina uma taxa fixa com uma taxa variável. Percebam que a gente tem aqui nos três cenários, aliás, em todos aqui, né? Uma taxa fixa que todo mês ele vai pagar, ó. Vou te pagar 7,84, 7,29, mas o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, né? Ou seja, quanto que a nossa inflação está variando. Para quem que é interessante esse título? Para quem quer ficar protegido principalmente contra a inflação. E aqui a gente tem valores excelentes, tá? Então uma forma da gente avaliar o que está valendo mais a pena, se é o Tesouro IPCA ou se é o Tesouro pré-fixado, é fazendo um cálculo. Deixa eu mostrar para vocês. Então quando a gente olha para a rentabilidade desses dois títulos, temos aqui, né, uma inflação que é dada pela IPCA, no caso dos pré-fixados, né, mais uma rentabilidade. E aqui no Tesouro pré-fixado a gente tem uma taxa, ou melhor, uma inflação que está implícita já, que já está dentro desse valor da porcentagem. Como que a gente calcula isso? Bom, a gente vai usar uma formulazinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, que basicamente a gente vai calcular então a inflação, vamos colocar assim, implícitas, tá? O que significa implícita? Que está dentro, tá? Que já faz parte. Como que a gente calcula isso? Então a gente vai colocar aqui uma fórmula que vai ser 1 mais a rentabilidade aqui do pré-fixado, vou colocar aqui pré-fixado, e isso divididos pela rentabilidade, peraí que ficou feio, né? de 1 mais a rentabilidade do nosso título IPCA. Tudo isso menos 1 e a gente multiplica por 100 para a gente ter um valor em porcentagem, certo? Bom, vamos voltar aqui na nossa tabelinha. Quando a gente olha aqui, a taxa do pré-fixado, é bom a gente comparar 2 anos iguais, tá? Eu vou usar então aqui esse tesouro pré-fixado com juros semestrais, a gente já fala o que é isso, tá? Mas vamos considerar esse comparando com esses, tá? Então, ó, 14,58 contra, deixa eu até colocar aqui já, 14,58 contra o IPCA 2035, que seria 7,29. Vamos voltar para o nosso cálculo. Então, olha só. Resolvendo essa equação simples, a gente vai ter 1 mais
0,14, tá? Porque é o valor em porcentagem. A gente divide por 100, então, que seria 0,14, mais 0,07, que seria basicamente o valor do IPCA lá que a gente viu, né? Tudo isso menos 1. E depois a gente multiplica por 100, como a gente já viu. Resolvendo esse cálculo aqui, gente, eu fiz aqui na calculadora, tá? Vai dar um valor de 1,67 menos 1, que vai dar igual, então, a 0,067, multiplicados por 100, né? Que estava aqui fora da expressão, que eu não mostrei. Mas, enfim, isso nos dá, então, cerca de aproximadamente 6,7%, certo? Não sei se apareceu aqui. É este valor. Esse valor de 6,7% que a gente calculou aqui de forma aproximada é o valor que está atribuído aqui aos títulos de tesouro pré-fixado. Então, dentro desse título aqui, a gente está considerando que 6,7% seria uma inflação que eles consideram que vai ocorrer nesse período, nesse caso aqui que a gente calculou para 2035, e talvez aqui com alguns valores diferentes, né? Mas basicamente é isso. Então, o que significa dizer, gente? Olha só, se a inflação for maior do que 6,7%, que foi o valor que a gente calculou aqui, então, vamos colocar aqui, se a inflação, eu vou ter que abreviar aqui, for maior do que 6,7%, compensa a gente investir aonde? Nos tesouros IPCA+. Por que isso? Vamos olhar de novo aqui para nossa tabelinha. Porque vejam que para o Tesouro IPCA, a gente já está calculando que esse IPCA vai ser equivalente àquele 6,7. Se passar disso, a gente vai ter uma rentabilidade maior do que está estipulado para o pré-fixado, tá? Porém, se a gente tiver o contrário, tá? Se a gente tiver um caso em que a inflação for menor do que 6,7, aí já o pré-fixado vale mais a pena. Levando em conta isso, gente, imagina que a gente tem uma inflação de 1% ao ano. O mercado calculou 6%, mas na real deu 1%, tá? Então aqui você vai estar ganhando 8%. É um valor bem baixo, perto aqui dos 15,5%, dos 14,5% que estão nos pré-fixados. Mas lembre-se, tá? Isso a gente tem que levar em consideração todos aqueles pontos que a gente já falou antes. Um pré-fixado, como a gente sabe, a inflação ela pode, ou melhor, a taxa de juros pode aumentar ainda o ano que vem e esses títulos aqui, esses valores podem ficar defasados, tá? E a inflação, né, pode disparar, o que pode correr o seu valor aqui e nesse caso você vai estar automaticamente protegido. Compreenderam isso, tá? E juros semestrais, vale a pena? Pô, cada 6 meses eu recebo aqui uma parte dos juros que estão rolando aqui. Isso é bom ou é ruim? Os juros semestrais, gente, de forma geral, a gente pode citar assim, que eles são bons para quem já tem um dinheiro investido e quer aproveitar esses juros, né? Retirar esse dinheiro ou aportar em outras coisas. Porém, para quem está acumulando patrimônio, não faz sentido, porque primeiro, se você compra aqui o IPCA 2055 com juros semestrais, cada 6 meses está recebendo dividendos. Ah, você vai comprar de novo essa taxa aqui? Muito difícil. Daqui 5, 10 anos, se a taxa Selic cair, a taxa desse tipo de tesouro aqui vai cair para IPCA mais 1, 2%. Então, nesse caso, não vai fazer sentido. Agora, se você já é uma pessoa que já tem muito dinheiro e quer investir para viver de renda, por exemplo, cada 6 meses vai cair uma quantia bem generosa para você que você pode retirar e como juros, né? E poder usufruir desse dinheiro. Isso é muito bom. Então, a minha dica é, se você está vivendo de renda já com seus investimentos, pô, legal, pensa nisso aqui porque faz sentido. Agora, se o seu objetivo é acumular patrimônio, fazer mais dinheiro, né? O que eu imagino que seja a maioria de vocês, aí já não faz sentido porque esses juros aqui não vão... Você vai ter que reinvestir eles e talvez você não consiga as taxas atrativas que estão no momento nesse cenário econômico nosso agora, beleza? Mas fica atento, pessoal, todas essas taxas que eu mostrei agora, elas podem variar e vão variar ao longo do tempo. Então, você só vai garantir esse rendimento que está escrito ali se você levar o título até o fim, até o vencimento. Caso você venda antes, dependendo se a taxa de juros do país subir ou descer, você pode ter uma variação tanto positiva quanto negativa. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, mostrando que eu já perdi mais de, sei lá, 7 mil reais aí só em tesouro pré-fixado. Perdi entre aspas porque eu não vendi, então não perdi, né? Mas que ele tá ali com uma marcação ao mercado negativa. Esse vídeo vai ser interessante para mostrar para vocês na prática como que vocês podem se beneficiar e não entrar em apuros quando vocês fazem esse tipo de investimento, tá?
Outra coisa que é importante avaliar é, vale a pena a gente colocar todo o nosso dinheiro na renda fixa? Qual que é a diferença de colocar nosso dinheiro aqui, ou num FII, ou num CDB que rende 100% ou 110% do CDI? Vejam, galera, são estratégias diferentes, tá? Não dá pra gente abordar tudo em um vídeo só, mas eu diria que comparar, por exemplo, um IPCA+, ou um pré-fixado com um FII, tem algumas semelhanças, né? A gente já tem ali rendimentos que são previsíveis, tanto de FIIs quanto pré-fixados, por exemplo. Porém, na prática é diferente no que você está investindo, tá? No FII você está alocando seu dinheiro em um imóvel, geralmente você está alocando seu dinheiro em um imóvel que recebe dividendos ou aluguéis, né, dos seus inquilinos que repassam como dividendos. Aí você tem ganhos como a valorização, o aumento do valor dos dividendos, correção na inflação para o valor desses imóveis, uma volatilidade muito maior, né, para ativos de renda variável, como por exemplo os FIIs. Às vezes o presidente peida lá e as cotas dos FIIs despencam, né? O que pode ser uma oportunidade para comprar mais, mas enfim, isso aqui é assunto para outro vídeo, tá? Resumindo tudo que a gente quis passar nesse vídeo, investimento atrelado a títulos pré-fixados é importante, é interessante quando a gente vê que a taxa de juros vai cair, ou seja, a gente está lá no topo da taxa de juros e a partir dali a gente já tem uma sinalização que ele vai diminuir, então nesse ponto é bem interessante, além de que a gente sabe exatamente quanto que a gente vai receber no vencimento desse tesouro, tá? Nesse ponto é importante. É ruim porque, ponto negativo, porque a gente não consegue prever a inflação. Se a inflação subir muito, né, se ela for muito volátil nesse período, a gente pode acabar tendo um ganho menor ou até mesmo um prejuízo, que eu acho que não é o caso nesse cenário. Títulos atrelados ao IPCA são importantes quando a gente quer proteger o nosso patrimônio, principalmente a longo prazo, em relação à corrosão da inflação nos nossos investimentos, tá? Então, aproveitando que eles estão pagando aí uma bonificação boa, é um momento interessante para entrar. Mas não tudo, gente. Como eu sempre falo, a gente tem que ir aos poucos, tá? Se você tem uma boa quantia para investir, vai investindo aos poucos, porque essa taxa ela pode variar, pode subir um pouquinho mais ainda. Para finalizar, eu só queria chamar a atenção que, apesar da gente ter grandes oportunidades na renda fixa, a gente tem que tomar cuidado com a diversificação. É sempre importante a gente diversificar os nossos investimentos para não correr o risco de colocar todos os ovos em uma cesta e isso nunca dá certo, né? Então fica ligado, se inscreve nesse canal aqui para mais conteúdos desse tipo. Um forte abraço, esquece do like, valeu!